Muito bem, dando continuidade aqui às nossas reportagens, a equipe da CTV foi conversar com professoras aposentadas que relembraram as dificuldades dos seus tempos de escolas na zona rural. Vamos acompanhar? Antigamente, a maioria dos sítios tinha uma escola, como era o caso do sítio Volta do Rio. Nela, teve professoras que deram a vida para alfabetizar as crianças daquela região, como as educadoras Luzinalda e a Geni. E o grupo escolar que a Luzinalda trabalhou durante toda a sua vida foi esse aqui, onde ela enfrentou várias dificuldades. Teve que atravessar riachos cheios, com águas no tempo do inverno, teve que andar por dentro da mata e fazia esse percurso até 2 vezes por dia em certas épocas. Ela fala um pouco como era essa situação, nesses dias. Foi muito difícil, mas só que apenas eu tinha o prazer de agir e gostava mesmo da profissão. Então eu atravessava rio cheio, às vezes com criança no braço, atravessando com crianças no braço. E muitas vezes, para chegar na hora certa na escola, que eu sempre gostei de chegar na hora certa. E quando chegava lá, tinha o maior cuidado que as crianças já estavam me esperando na beira do rio. Só nessas situações. 28 anos. A quantos quilômetros fica da sua casa para a escola? Para a escola, 3 quilômetros, mais ou Sempre menos. a pé. Sempre ia a pé. Às vezes quando eu ensinava Brasil alfabetizado, eu ia 2 vezes. 2 vezes. Vinha, almoçava e voltava. No começo eu trabalhava mais minha colega, Geni, era ótima colega. Eu trabalhava com ela. Aí ela alfabetizava e eu ensinava de terceira a quarta série. Aí era mais fácil para nós, dividir os alunos assim. Foi ótimo trabalhar com ela. Aí ela num salão e eu em outro, nós combinávamos muito bem, nós se dava muito bem, viu? Ela com a turma seriada, eu também com minha turma seriada. Aí foi uma beleza. Não, eu acredito que não foi muito fácil assim na aprendizagem deles, como é hoje, né? Porque hoje você pega uma série só, você desenrola uma série só. E naquela época era da primeira série até a quarta série. Vê que não era fácil. Tudo misturado. Mas foi bom. Foi maravilhoso. Muitas dificuldades foram enfrentadas. Além da época chuvosa, os poucos recursos para a escola era mais um problema. Enfrentava às vezes. Teve um ano que eu não tinha merendeira, passei um ano sem merendeira, aí enfrentei muita dificuldade. Você que tinha que ser merendeira e professora ao mesmo E tempo. professora ao mesmo tempo, um ano. Durante um ano tinha que ser professora, merendeira, diretora, ainda faxineira também. Realmente, tudo isso. Não, para faxina eu contratava lá uma menina. Trabalhar com turmas multisseriadas era outro grande desafio, com alguns pontos positivos e muitos pontos negativos. Dar mais atenção aos alfabetizados e mandar aqueles de terceira e quarta série fazendo os exercícios. Era dessa maneira. E no caso dos alunos que estavam mais evoluídos no estudo, ajudavam também os que estavam iniciando? Ajudava. Nas horas vagas eles ajudavam. Os pontos negativos é porque aprenda assim desigual. Aqueles que tinham mais dificuldade, aí não agia como aqueles que tinham mais facilidade. Sabe? Aí a pessoa tinha que ajudar muito aqueles outros para acompanhar. Os positivos era porque eles ajudavam a descobrir por eles mesmos mais adiantados as tarefas, desenvolver os exercícios. Tudo isso eles já agiam sozinhos.
Quando no final da aula, aí eu dava mais atenção a eles, em corrigir as tarefas e explicar alguma coisa que eles tinham dificuldade. E sobre a aprendizagem era mais difícil, mais lenta, por causa que eram seriados. Mas eu gostava. Logo, meu sonho da minha vida era ser professora. Aí realizei nesse momento. E fui convidada para ser professora na Volta do Rio. Como eu já morava lá há muitos anos, eu acho que para mim foi um sucesso, foi uma alegria que eu tive em ter essa oportunidade, né, que eu precisava e queria. A professora Geni enfrentou muitas dificuldades também na sua formação. Por morar longe da cidade, ela teve que andar muito. Era difícil, porque eu tinha que me deslocar para aqui, para a cidade. E nessa época foi preciso fazer o Logos 2, que fiz o Logos 2. Foi 2 anos andando de pés de Volta do Rio para aqui, 2 vezes na semana, 18 quilômetros. E quando achava um filho de Deus que me dava uma carona, era uma benção. E as outras minhas colegas contam essa história. No caso de Luzinalda, de Lourdinha. O trabalho realizado pelas professoras é bem visto por muitos alunos. Alguns hoje são formados, como o Alberto Batista. Hoje tem algum aluno seu formado, exercendo uma profissão mais assim? Tem sim. Tem os meninos de Luizinho, passaram por mim alguns, sabe que passaram. Meus alunos tudo conhecidos, de Volta do Rio, Maracajá, que foram meus alunos. Ali tem muitos que eu alfabetizei, que alfabetizar não é fácil, mas eu consegui alfabetizar muitos hoje. São até formados. Da minha infância, meus primeiros estudos foram feitos com Dona Geni, primeiramente. E a segunda etapa com minha prima Luzinalda, né? A gente passava por muitas dificuldades para chegar ao local de estudo, porque era distante a nossa moradia. E Dona Geni, tanto a mim quanto aos meus irmãos, sempre trouxe uma forma de passar conhecimentos, de nos alfabetizar muito boa, diante das dificuldades, como, repito, encontradas naquele tempo de material, de espaço escolar, não eram tão acessíveis quanto hoje. E até para elas próprias, 2 guerreiras que, como a gente sabe, em épocas passadas, era muito difícil a gente atingir um nível de formação para poder entrar em sala de aula. E elas, com muita capacidade, nos transmitiram seu conhecimento de alfabetização e os primeiros anos de aprendizagem em sala de aula. Hoje eu sou formado em letras, habilitação em língua portuguesa. Também estou aqui no espaço escolar, na minha sala de aula, em que eu faço preparatórios para concursos, e muito vem dessa base. A base educacional ela é como uma base de estrutura física, de estruturação. Tem que ser bem organizada, tem que ser bem planejada, e foi isso que a gente conseguiu por meio de suas aulas e dos seus ensinamentos que nos transmitiu. Eu só tenho a agradecer a Dona Luzinalda, minha prima, a Dona Geni, por quem eu tenho muito respeito e muito carinho por ambas. Muito bem, Parabéns a essas guerreiras, que é exemplo aí do Alberto Batista, o poeta Alberto Batista, Também formaram aí muitas e muitas outras pessoas que estão hoje exercendo aí várias profissões aí nesta vida. E graças a essas mulheres que passaram por dificuldades, mas sempre lutaram para estar ali naquela sala de aula, para dar a sua aula, exercer a sua função com amor e ensinar do jeito que elas sempre souberam. Parabéns a essas profissionais. Concremar, a primeira e única empresa de concreto usinado do Cariri. A revolução da construção civil chegou à região.